Graça e paz, querido, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, um estudo bíblico no qual nós faremos um período de oração pautado na palavra do Senhor e o tema será batismo de arrependimento. Nós estamos antecedendo um período profético que é marcado por redenção, é marcado por restituição, por uma nova história, um novo começo. E o que antecede esse período é uma busca, é uma prática por perdão, pelo arrependimento, vindo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aqui, esse período de oração não é para aumentar a sua culpa, mas sim para lançarmos na cruz de Jesus aquilo que ainda é um bloqueio, aquilo que ainda nos separa da vida que Deus tem para nós. Se você tem enfrentado guerras na sua família para a manifestação da vontade de Deus, eu sugiro que você faça esse período de oração, sabe? Buscando por identificação pela sua família também, por você e pela sua geração futura, tá? E é uma prática, essa busca é uma prática tão importante que os judeus, eles separam 10 dias, eles têm um período no qual eles se dedicam a estar buscando intensamente. E esse período é chamado Yom Kippur. E no calendário hebraico, ele acontece no mês de Tishrei, se escreve assim, Tishrei, tá? E vai durante o pôr do sol de um dia até o outro pôr do sol do outro dia, tá? E o que eles fazem? Eles fazem um período de jejum de 25 horas e uma oração intensa, o arrependimento, pedido de perdão. Essa data, o Yom Kippur, significa Dia do Perdão, tá? É uma das datas mais importantes no calendário judaico. Ela é celebrada só uma vez no ano e os judeus, eles param tudo para ter esse momento. Eu vi um vídeo, o Silvio Santos falando a respeito dessa prática que ele faz, tá? Como judeu, e ele falando da importância. A base bíblica que os judeus usam para esse período de pedido de perdão é Levítico 23, 27, que fala assim: ora, o 10º dia deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis o vosso espírito e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nós vemos que na Bíblia tem passagens no qual fala de arrependimento. O rei Ezequias, ele recebeu uma palavra do profeta Isaías. O profeta Isaías falou que ele precisava preparar a casa dele, porque ele iria morrer. E ali aquele rei, ele virou para a parede, né? Como a Bíblia fala, ele virou, provavelmente ele estava deitado, e ele virou, ele chorou, e ele pediu ao Senhor ali uma segunda chance. O Senhor deu. Ele não foi tão bom, né? O rei não foi tão bom nessa segunda chance que Deus deu a ele, mas Deus deu. E o Yom Kippur, ele é marcado por isso, é uma segunda chance, é uma redenção, é um arrependimento, é uma mudança, sabe, que vem de dentro para fora. E essa mudança, ela só vem através do Espírito Santo de Deus. E o reino de Deus, para que ele se manifeste, é necessário um batismo de arrependimento. O profeta Elias, ele foi levantado ali naquela geração para mudar a prática de culto
cultuar a Deus. Ele foi um homem muito usado por Deus. Eu acredito que ele tinha um relacionamento tão intenso porque ele tinha uma convicção de que Deus iria fazer aquilo. Ele fez aquela afronta contra os profetas de Baal. Eram 450 profetas de Baal. E eu conjecturo que ele foi um homem muito ousado. Ele não tremeu, ele não se abalou ali na frente daqueles profetas. E ele foi até sarcástico, que ele falou assim: quem sabe o seu Deus está dormindo, né? E ali aqueles profetas de Baal foram e se flagelaram, fizeram de tudo e não tiveram a resposta. E quando o profeta Elias, ele faz aquele altar, ele ainda manda encharcar de água, que era exatamente aquilo que estava faltando no povo, naquela nação. Estava faltando água, né? Estava faltando alimento, era um tempo de falta de água e de alimento. E foi aquilo que mais faltava, ele confrontou e ele derramou ali naquele altar. E quando ele faz isso, o Senhor imediatamente libera fogo sobre ele. O Senhor levantou aquele profeta, porque o Senhor ele queria redimir a história de Israel. Ele fez aquilo de uma forma muito sobrenatural e depois ele entrou num estado, vamos dizer, de recuo, de medo, né? Quando ele começou a fugir da rainha Jezabel, que ameaçou ele de morte. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque ele foi levantado por Deus para mudar o padrão daquele povo, e ele começou uma grande obra e ele pediu ao Senhor que o levasse, né? E Deus assim o fez. Não tem todas as histórias de Elias escritas, mas eu acredito que as principais foram escritas, as que nós sabemos que estão na palavra de Deus, lá no livro de Reis, e Deus levantou Eliseu. Ele continuou o chamado e ele mandou que um aprendiz de profeta, que estava ainda na escola de profetas, fosse lá, corresse e ungisse o rei Jeú, e Deus, através daquela unção, liberou sobre ele aquela força, aquela determinação para matar Jezabel fisicamente e destronar a maldade do trono de Israel. E quando nós olhamos mais na frente, nós vemos o que acontece para que Jesus se manifeste, para que Jesus trouxesse o reino de Deus. E aí vem o profeta João Batista, primo do Senhor Jesus Cristo, e ele vem com a mensagem de mudança: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, mudai-vos o vosso padrão. O Deus de Israel não é esse Deus aí. Não é o Deus não é o Deus que é exaltado no sacrifício humano, não é o Deus que é exaltado nas orgias, não é o Deus que é exaltado nessas práticas iníquas de ocultismo, de idolatria, de pecados, de transgressões. Não é esse Deus. Arrependei-vos, mudai o vosso padrão, pois é chegado o reino de Deus. E nós vemos a luta de João Batista, né? Porque ele foi enfrentar também o rei. Ele foi decapitado pelo rei Herodes, porque ele confrontou com a verdade e ele sustentou a verdade de que eles, né, aquele rei, Herodias, sua filha, enfim, precisava se arrepender e mudar o padrão.
E hoje talvez você fale assim, mas Esté, eu aceitei Jesus, e quando eu aceitei Jesus, o Senhor já perdoou todos os meus pecados. E a salvação a gente recebe pela fé, e o Senhor Jesus, ele é misericordioso, que ele nos salva. Mas nós sabemos que o perdão, o pecado, ele nos separa de Deus. E ele nos separa do relacionamento com Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, nós não temos um relacionamento como amigo, como aquele relacionamento de amor. A gente começa a aprender a viver nesse relacionamento, porque através desse relacionamento, através do conhecimento da palavra de Deus, através de renúncias, de jejuns, de orações, nós vamos nos purificando e nos santificando. E aí esse é um processo que os filhos de Deus começam a experimentar um nível de liberdade, um nível de manifestação do reino de Deus. Tem pessoas que são libertas instantaneamente, outras precisam passar por um processo. Até essas que são instantâneas, elas precisam ajustar as arestas, né, que estão ainda abertas, as brechas que ainda precisam ser fechadas para que a maldição não perpetue. Então, no Antigo Testamento, existem 3 capítulos chaves no qual a nação de Israel se levantou para que a escravidão, para que o Senhor entrasse e revertesse a história da nação. Daniel, ele orou num período pedindo perdão ao Senhor, no capítulo 10 de Daniel. Neemias, capítulo 9, também, tá? Aquele profeta, ele se levantou porque ele reconheceu que necessitava pedir perdão ao Senhor. E Esdras, capítulo 9, também é um capítulo no qual Esdras se levanta e reconhece que precisava confessar os pecados ao Senhor Deus. No mês passado, nós fizemos a campanha do tribunal. E para a gente chegar diante do tribunal, foi falado, vocês ouviram o estudo bíblico base que eu indiquei da pastora Tânia Teresa, e a chave era a confissão. A chave era confessar e deixar os pecados. Quando o Senhor Jesus, ele libertou a mulher samaritana, ele fala, vai e não peques mais. Hoje o Senhor, ele fala, filho, eu quero que você vá para o seu destino profético, mas não peques mais. E esse quebrantamento, esse arrependimento, ele precisa vir do Espírito Santo, sabe? A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, ele fala que há tristezas que nos conduzem a quebrantamento, a arrependimento. Essa tristeza, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Tem momentos difíceis nas nossas vidas que é necessário esse período para que a gente venha se arrepender de alma, de corpo e de espírito. E tem coisas que ainda nós não temos ciência, que somente o Espírito Santo pode nos revelar e nos levar a esse arrependimento. E o que é arrependimento? Algumas pessoas falam que arrependimento é sentir dor, é sentir culpa e não fazer mais. Outros falam que é uma mudança de atitude. Várias pessoas têm uma percepção a respeito de arrependimento. O arrependimento, ele precisa gerar uma mudança, uma transformação. O arrependimento genuíno.
O remorso é aquele que eu faço algo e talvez eu até peça perdão, mas eu não reconheci lá dentro do meu coração. E ali eu posso vir a pecar novamente quando eu não tenho esse reconhecimento. Já o arrependimento não. O arrependimento ele vai gerar uma mudança muito grande, uma transformação, uma metanoia. E o arrependimento ele abre a visão da pessoa. Ela vai fugir da aparência do mal, porque ela tem a consciência, através do Espírito Santo, de que aquilo ela não pode fazer. Aquilo não é mais o padrão no qual ela não pertence mais. Ela reconhece que aquilo faz mal para ela, aquilo afasta a pessoa de Deus, aquilo faz mal para si, para sua família, para sua geração, e vem um senso de autorresponsabilidade. Pode ser qual seja o nível de pecado, o pecado, a transgressão, o nível de iniquidade, quando chega no nível tão avançado, a iniquidade, ela muda o padrão genético. Quando o padrão de iniquidade é tão grande, os demônios começam a deformar a pessoa fisicamente, começa a deformar a pessoa, começa no caráter, no espírito, na alma, e o último estágio é a deformação física de um padrão tão intenso de iniquidade. E a pessoa ela pode estar nesse padrão terrível, nível de iniquidade. Se o Espírito Santo entrar no coração dela e essa pessoa se arrepender, se nós como intercessores buscarmos do Senhor, essa pessoa ela pode viver uma transformação. Níveis de batalha espirituais em que nações, organizações, isso já é para quem já é treinado, já está como general de guerra espiritual. Eu vejo através dos livros que eu leio e dos estudos que eu busco, de Ana Mendes, Davi Rebolo, Fernando Guilherme, tem um pouco de experiência, compartilha um pouco. Agora esqueci o nome do outro. Mas o que eles falam? Eles qual é a prática dessa guerra espiritual quando é mais intensa, no nível estratégico, no nível de principados? E eu não aconselho vocês fazerem, nem eu faço. Eu só estou aqui para compartilhar o nível de conhecimento. Eles se lançam em arrependimento. Eles oram com gemidos inexprimíveis e eles vão fazer um período de arrependimento. Essa é a chave. Essa é a chave. Davi Rebolo, em um dos livros dele, ele conta que eles foram até um alto de uma montanha no qual os feiticeiros tinham acabado de fazer muitos sacrifícios para destruir famílias naquela localidade. E eram sacrifícios de todas as formas e os altares ainda estavam lá terminando de pegar fogo lá. E eles foram um grupo de pessoas e começaram a se arrepender lá, a orar. E ele disse que veio uma ira santa dentro dele, que ele começou a quebrar os altares que estavam erguidos ali naquela montanha. E aí chegou uma hora que apareceram dois satanistas, dois bruxos, não sei, não lembro diretamente, mas eram duas autoridades espirituais das trevas. E eles chegaram lá e ele disse que a glória de Deus era tão intensa ali, porque eles se arrependeram, o grupo de oração, de intercessão, que eles não tiveram capacidade de se moverem, eles ficaram paralisados. E quando o Davi Rebolo autorizou que eles fossem embora, eles saíram como se eles estivessem correndo, fugindo, atormentados pelos espíritos.
Então, a gente percebe que níveis de libertação, níveis de libertação interior de si mesmo e da sua geração, vai exigir um posicionamento de arrependimento, quebrantamento, tá? E isso é um fruto do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo. Quando eu aprendi sobre batismo de arrependimento, quebrou um padrão dentro de mim, porque eu não tinha a prática de orar, pedindo perdão, como eu aprendi e nós vamos fazer aqui nessa campanha. E um dos testemunhos do apóstolo que eu aprendi, ele fala o seguinte: ele já era cristão, ele já pregava o evangelho, e já fazia muitos milagres, mas de vez em quando ele era solteiro, então de vez em quando ele caía no pecado de masturbação, no pecado sexual. E aí uma vez ele falou que eu não posso mais, eu vou buscar o Espírito Santo. E ele fez um período de jejum, se eu não me engano foram uns 4 ou 7 dias de jejum, e ele foi buscando o Espírito Santo. E ele falou: Deus, gera dentro de mim essa mudança, gera dentro de mim. E ele falou que quando já estava perto de acabar esse período de jejum, e ele sentiu que algo mudou dentro dele. E aí ele conseguiu chorar, ele conseguiu... Mas eu não estou dizendo aqui que arrependimento é chorar, tá? Mas ele conseguiu se derramar ali na presença de Deus, e ele falou que ele parou com essa prática. Ele conseguiu parar, mas assim foi um período de santificação também, no qual ele teve que esperar mais alguns anos para poder casar e dizer muitos nãos, né, se posicionar em santidade. Então, é um processo, tá? É um processo. Quando o nível de iniquidade está muito intenso, muito grande, que os demônios começam a deformar as pessoas, a Bíblia fala, tá, a respeito dos nefilins, né? E talvez mais futuramente eu possa falar mais a respeito disso. Então, nós vamos ler, tá? Nessa campanha, nós vamos ler Esdras capítulo 9. Hoje foi um estudo bíblico, mas foi mais uma conversa, né? Do que falar a palavra de Deus, assim, do que ser mais detalhista com versículos e passagens. Esdras capítulo 9. A partir do versículo 5, Esdras fala assim: E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: Meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus? Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras. Eu vou dar uma pausa aqui. E aqui nós podemos substituir que foram entregues nós, os nossos pais, as nossas autoridades, tá? Os reis das terras aqui que eles falam são os reis iníquos, são os espíritos, né, malignos, as pessoas usadas. Seguindo aqui. Das mãos dos reis das terras, a espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão.
porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso, pois deixamos os teus mandamentos? Vou dar uma pausa. Aqui ele fala disso porque eles estavam já no período de saída do cativeiro, né? E eles estavam se arrependendo, né? Porque os israelitas, infelizmente, se juntaram com as mulheres que Deus falou que não era para se juntar. E aí eles entraram novamente no nível de paralisia, né? Eles não estavam conseguindo viver as promessas de Deus. Versículo 11. Os quais mandastes pelo... E agora? Versículo 10, vou ler de novo. Agora, pois, ao nosso Deus, que diremos depois disso, pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandastes pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda, é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram, na sua extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis aos seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleceis, e comais o bem da terra, e a façais possuir os vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos destes livramentos como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu, assim como nós nos consumimos até que não ficastes resto nem que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo é, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, o nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então aqui ele se arrepende, Esdras, ele faz essa oração, tá? E depois dessa oração, o que acontece? O povo se arrepende, tá? Eles mudam as suas atitudes e eles se despedem, né, dessa prática. Eles param de fazer isso e o Senhor vem e responde a esse momento de quebrantamento. Então, durante esse período de oração, nós vamos estar orando, Esdras, Neemias, Daniel, pedindo perdão, tá? Talvez seja meio que repetitivo, porque o mês passado nós também pedimos perdão. Eu entendo que é um mês onde nós precisamos nos prepararmos para que quando chegar o dia do Yom Kippur, o dia que o Senhor tem marcado para os seus filhos, seja um dia no qual nós estaremos já purificados, preparados, como a noiva de Cristo, santa, branca, adornada, tá? Preparada para o encontro com o Cordeiro. Nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez você esteja guerreando pela sua família, talvez você esteja guerreando por si mesmo. Talvez o Senhor está preparando você para um novo nível, uma nova temporada. E eu tenho uma convicção no meu espírito que essa nova temporada será marcada por vitórias, por realizações que somente podem vir da parte do Senhor. A redenção que o Senhor tem para você e a sua família será marcada por um selo do Espírito Santo sobre o seu coração,
no qual a mudança necessária será realizada e o Senhor fará o impossível acontecer. Amém? Então, eu vou encerrar aqui orando e amanhã nós já estaremos orando. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós reconhecemos que necessitamos do batismo do Teu Espírito Santo sobre nós. Nós reconhecemos, Pai, as nossas falhas. Nós reconhecemos os nossos erros. Nós estamos aqui para colocar diante da Tua cruz, confessando os nossos pecados, seja conscientes e inconscientes, coletivos ou individuais, sejam pecados que vêm passando por gerações, Senhor, porque nós queremos nos santificar em Cristo Jesus. Nós aplicamos o Teu sangue sobre cada um dos Teus filhos. Nós, na autoridade do Teu nome, Senhor, pedimos que o Teu Espírito venha, Senhor, rompendo agora padrões, pensamentos, dureza de coração. O Teu Espírito Santo venha revelar a verdade que o Senhor tem a respeito de cada um deles. Que o Teu Espírito venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Venha convencê-los ao que Deus tem para cada um deles. Os planos de paz, de um futuro de esperança e de prosperidade. Senhor, vem sobre os Teus filhos. Libera quebrantamento, arrependimento. Senhor, santifica-nos, purifica-nos, a Tua noiva, a Tua igreja. Prepara-nos, Senhor, para esse tempo, Pai, esse tempo de um encontro contigo, porque sabemos que quando encontramos contigo verdadeiramente, Senhor, nós não somos mais os mesmos. Senhor, que esse dia, essa campanha, esse período de oração seja marcado, Senhor, por arrependimento vindo diretamente do Teu Espírito, que venha, Senhor, a capacidade, Senhor, de liberar perdão e de ser perdoado, de ser também, Senhor, auto-perdoado, Senhor, que a pessoa venha, Senhor, abrir mão, Senhor, das acusações do inferno. Hoje nós silenciamos agora as vozes malignas, Senhor, do inferno. Nós decretamos que o inferno vai recuar agora. Senhor, que a força que prendiam os Teus filhos, Senhor, prendiam no jugo e na escravidão do pecado, da ignorância, das trevas, seja quebrado, rompido agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu libero, Senhor, sobre os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, a bênção do Senhor. Eu declaro que cercas espirituais se ergam agora, Senhor, que os Teus filhos sejam direcionados diretamente pela Tua revelação, a Tua sabedoria, Pai, para que eles venham, Pai, a cada dia caminhar, Senhor, no nível de poder, de autoridade, de santificação, de purificação, de consciência, Pai, de um novo tempo, uma nova estação surgindo. Senhor, um tempo de cura, um tempo, Senhor, de libertação, um tempo, Senhor, aonde o reino de Deus se manifestará e os Teus filhos caminharão, Senhor, aonde os sinais e maravilhas seguirão aqueles que creem, aqueles que amam ao Senhor e obedecem aos Seus mandamentos, Senhor, viverão, Senhor, o novo de Deus, o renovo dos céus, a restituição, Senhor, que venha a força do Teu Espírito, a graça e o favor, para que eles venham caminhar, Senhor, em
quebrantamento, em mudanças. Senhor, que pessoas aqui, eles possam dar, Senhor, uma volta de 360 graus, mas que essa volta seja, Senhor, para os caminhos aplainados, iluminados pelo Senhor. Que a fé que faça, Senhor, eles caminhar por sobre a tua palavra e por sobre aquilo que o Senhor tem mandado, tem conduzido, e muitos deles não têm achado esse caminho, Senhor, por estarem perdidos em problemas, em circunstâncias dolorosas. Pai, hoje que essas circunstâncias venham ser curadas, venham ser purificadas, santificadas em Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.